A paz do Senhor Jesus, povo lindo, povo abençoado, tudo bem? Quem está falando aqui é a profetisa Edna. Mais um dia, né? Trazendo assim mais uma gravação aqui para nossas vidas, uma reflexão para nossas vidas. Amados, hoje eu estava aqui conversando com o mestre, pedindo a Deus uma direção. E papai me trouxe aqui, irmãos, um estudo, né? De algo interessante que nós estamos vivenciando nesse tempo. A palavra está no livro de Mateus, capítulo 7, verso 24. Só que Deus trouxe assim um estudo mesmo para mim e para você. Eu senti do Senhor de gravar essa reflexão que está aqui. Eu vou ler para você. Eu tenho certeza que ela vai ser muito edificante. Se ela não falar contigo, eu tenho certeza que Deus vai ministrar alguém no teu coração para você estar compartilhando esse estudo. É muito rico, é muito forte. Mateus capítulo 7, verso 24, a Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhai ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quantos nos já ouviram essa palavra, né? Quantas pessoas nos já ministraram em cima desta palavra? Mas eu estudando esse resumo, esse estudo que o Senhor me deu aqui, me trouxe assim uma reflexão totalmente diferente de muitas que eu já ouvi, né? E estamos vivendo hoje momentos difíceis, né? Muitos casamentos estão passando por situações muito difíceis. E eu lendo isso aqui, gente, é muito forte. Eu tenho como tema o plano de Deus para o casamento. A casa do casamento. É muito forte e muito rico. Deus, em nome do teu filho Jesus, meu Pai, toma a primazia desse trabalho, Deus. Continua abençoando a minha vida, repreende o roubador da palavra. Toma meu irmão e minha irmã que me ouvem nesta hora. Fala com essa casa, com esse lar, com essa família, com esse homem, com esta mulher, neste casamento, Senhor, nessa família. Deus, continua falando conosco, em nome de Jesus, meu Pai. Eu quero te agradecer, porque a tua graça está sobre as nossas vidas. Permanece conosco, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O estudo começa dizendo assim: Jesus disse, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, está no verso que nós acabamos de ler, e a pratica, assemelhai ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Muitas pessoas estão construindo suas casas na areia. Irmã Edna, não estou te entendendo. Colocando as fundações do seu casamento apenas no amor humano. Gente, é muito forte. Muitos estão pensando que o amor que sentimos um pelo outro será o suficiente para manter o nosso relacionamento, para manter um relacionamento entre uma família. Prometem que seu amor durará para sempre. Só que se a gente parar para observar, irmãos, essas promessas frequentemente são como uma casa construída sobre a areia. Promessas que são feitas dos lábios, promessas que são feitas da boca para fora, promessas que são feitas, mas não se cumprem. Aí às vezes você me pergunta, irmã Edna, por que você está me dizendo isso? As emoções das pessoas, irmãos, podem se transformar rapidamente como areia. Em momentos que você está passando por dificuldade, por fase nas suas vidas, você pode ter atitudes e comportamento que você destrói uma família a qual você proferiu uma palavra lá atrás, que você fez uma promessa e você passa a não cumprir mais. É como se aquilo ali transformou em areia e você acabou de destruir algo que você construiu alguns dias, meses ou anos atrás. Fazendo com que mude a ideia. Esqueçam as promessas que fizeram. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós somos pecadores. Nós sabemos que nós somos falíveis, somos pessoas falíveis. E às vezes, irmãos, nós não somos sinceros com aquilo em que nós falamos. Às vezes nós não colocamos qualidades essenciais que precisamos na rocha de total confiabilidade um para com o outro. Se a gente for parar para observar, irmãos, o amor humano, o amor do ser humano nosso, ele não dura para sempre. Porque ele é invariavelmente, assim, muitas das vezes, para analisar, irmãos, ele é influenciado pelo egoísmo. Às vezes, você nem se dá conta quando você vê a situação já aconteceu.
E aí que chega o momento de você ter a necessidade de depender de Deus. Aí é que vem a questão de você ter uma necessidade que nós precisamos de Deus, para que a gente possa experimentar o melhor do amor que Deus pode fazer e transformar nas nossas famílias, dentro dos casamentos. Mesmo que um relacionamento seja bom sem Deus, que existe, né? Pessoas que não têm uma fé, que não crê, mas o relacionamento ele anda, tem uma durabilidade. Isso acontece. Mas será muito bom se você tiver essa ligação com o Mestre. Se você pedir ao Senhor para que Ele venha governar o seu relacionamento. Minha irmã, você quer me dizer que eu tenho que colocar na mão de Deus para que Deus age? Não, eu quero te dizer que a minha atitude e a sua atitude direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ele tem transformação. Porque é muito mais fácil nós tomarmos uma decisão direcionada por Deus, do que tomar uma decisão direcionada pela nossa carne, pelas nossas vontades. E é o que está acontecendo hoje no nosso meio. É o que está acontecendo hoje no meio das famílias. É o que está acontecendo hoje no meio dos casamentos. O nosso Senhor Todo-Poderoso, Ele ajuda a mim e a você a entender as necessidades que nós precisamos dentro de um relacionamento familiar. Eu tô te falando isso para marido e mulher, e para mãe com filho, pai com filho, você com seu irmão, com seu tio, com sua avó, para uma família. Precisamos dessa ligação com o Mestre. Por exemplo, se de repente tem uma mulher que ela está na presença de Deus, mas o seu marido ele não está. Poxa, é uma vez que ela busca do Senhor a direção para estar fazendo a vontade deles, direcionada por Deus, há uma diferença. Só que o que acontece hoje, amados, infelizmente, no nosso meio hoje, infelizmente, e eu vou te dizer mais específico, no nosso meio cristão, irmã, você está trazendo uma mente, mas também, está acontecendo muito isso. Você que me ouve sabe do que eu estou falando. Nós estamos perdendo o rumo das coisas, tomando decisões precipitadas sem consultar Deus, sem perguntar ao Senhor se Ele está ou não na direção da situação. Deixamos de ter vigilância, estamos perdendo a sensibilidade. Sabe o que acontece? Na hora da emoção, da discussão, do diálogo, que hoje não existe mais, em muitos relacionamentos já não existe. Irmã, eu estou dizendo para você que está me ouvindo, a palavra eu estou pregando aqui, mas também serve para mim. Eu recebo também. E aí naquele momento usam palavras fortes, palavras agressivas, palavras ofensivas. E a palavra ela não volta, machuca, destrói, sem direção. Pessoas estão maltratando pessoas sem direção. Pessoas estão fazendo mal a pessoas sem sequer sentir a dor do próximo. Aquela palavrinha que nós precisamos sentir a dor do outro, que Jesus pede para que a gente faça isso, muitos esqueceram o que é isso. Ou talvez nunca soube nem o que é isso, sentir a dor do próximo. E isso está afetando muito no meio familiar. Isso está afetando muito no meio do casamento. Isso está destruindo famílias. E nós precisamos abrir os nossos olhos, a nossa visão. Precisamos estar atentos à voz de Deus. As coisas do Senhor não acrescentam dores. Mas as dores não é porque a pessoa está causando dor para você. Você está criando situações que estão te trazendo dor e você está querendo dizer que as coisas de Deus não acrescentam dores. Talvez Deus não está nem te dizendo que aquilo ali é o fim. Talvez Deus não está nem te dizendo que aquilo ali é para continuar. Mas as nossas atitudes às vezes fazem com que dores venham. Nossas decisões às vezes fazem com que dores aconteçam. O casamento, irmãos, ele pode resistir os piores vendavais. É aquele que ambos os parceiros se firmam em Cristo. Está ali com Cristo, está buscando em Cristo, está querendo de Cristo um renovo. Irmã, viver de aparência não é viver com Cristo, é pedir a direção a Ele. Precisamos estar pedindo a direção de Deus, direcionado por Ele, buscando nele. Muitas coisas têm acontecido nos últimos tempos. O nosso Senhor Todo-Poderoso é a nossa rocha sólida, irmãos, para tudo de nossas vidas. É melhor discutir a questão na fé. Eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento. Está se preparando para casar, está orando. Tenha certeza do que você vai fazer. Peça a Deus confirmação. Peça a Deus o tempo certo. Sabe por quê, irmão? Tem situações até que é para acontecer, mas ainda não é a hora. E você se precipita. Faz as coisas antes do tempo de Deus. E aí as coisas lá na frente dão errado e diz que Deus não estava no negócio. Deus estava no negócio. Só que não era o tempo de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você por experiência própria. Eu
Tenho ajudado, dentro das minhas condições, algumas pessoas para dar início a casamento, aos papéis do casamento. Cartório, o cartório do distrito tal, do bairro tal. Eu tenho ajudado pessoas. E nos últimos anos, irmãos, eu tenho visto pessoas fazendo as coisas de qualquer jeito. Uma vez que eu moro no bairro X e tem um cartório que é o distrito do bairro X que eu moro, por que eu vou sabotar um outro bairro com outra documentação que não é minha para fazer um casamento? Eu já começo fazendo as coisas erradas. E aí começa o erro. Tudo que começa errado termina errado. Depois lá na frente quer culpar Deus. Eu digo a você porque eu vejo isso acontecer. Então o que acontece? Aí você vem fazer, quer ver uma outra coisa? Quem me ouve aqui, que sabe, tem conhecimento, sabe do que eu tô falando. Existe um direito que dá ao casamento de você ter um atestado de pobreza, onde você fica isento do pagamento de cartório. Irmã, não tô entendendo, você vai entender o que eu tô falando. Só que esse documento só dá direito a você fazer isso se você verdadeiramente for desempregado. Mas tem pessoas que não tá dentro do padrão e faz isso. Já começa errado. Como é que você quer que seu casamento seja perfeito? Como é que você quer que Deus continue operando no seu casamento se você já começou errado? Aí é que eu digo, você começou errado. E você quer que Deus mude o quê? Que você que deu o primeiro passo errado? Entende o que eu quero dizer para você nessa hora? A direção. O discernimento. Deus pode estar no controle, agora tem que saber se está no tempo dele. Há um tempo determinado para todas as coisas. As palavras de Jesus, elas são confiáveis. Elas permanecerão para todo sempre na minha vida e na sua vida. Quando Ele nos promete uma coisa, irmão, quando Deus promete para mim e para você que vai fazer, Ele vai fazer. Só precisamos ver o tempo dele. Podemos ter certeza que realmente tem intenção de fazer tudo aquilo. A melhor fundação para um casamento é dentro da palavra que eu estava lendo aqui. Se não as palavras sábias de suas promessas, é o comprometimento com o relacionamento direcionado por Deus. É você pedir a Deus a confirmação. Você pede confirmação a Deus para tantas coisas e não está pedindo para uma decisão tão séria como essa, casamento. A Bíblia diz que o que une Deus não separa o homem. Então eu entendo que casamento seria para a vida toda, mas a gente não tem visto isso, né? A gente não tem presenciado isso nos últimos tempos. Se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor de coração e pedir a Ele para que direcione as nossas vidas, para que Ele fique conosco a todo tempo, que Ele nos ajude a todo momento, para que em todas as tempestades nós podemos ter uma rocha que é o Senhor sobre as nossas vidas, a gente tem um resultado positivo. Irmãos, eu trabalho muito com famílias, né? E por ironia do destino, né? Eu não sei se a palavra certa seria essa. Aí às vezes você está trabalhando em uma área e aquela área sua está precisando de reforço. É assim mesmo que Deus faz. Deixa eu te falar algo até para aproveitar. Não diga que você não é capaz de ajudar essa pessoa que está te pedindo ajuda, não. Eu não estou conseguindo resolver a minha, eu vou ajudar de fulana. Faz a obra. Ajuda essa pessoa. Faz a vontade de Deus. De repente, você não está vendo que Deus está testando a sua fé. Deus está vendo se verdadeiramente você está crendo que Ele vai operar na sua. Não deixe de ajudar essa pessoa que tem te procurado, independente da área. Eu quero dizer para você que nós precisamos saber qual é o plano de Deus para os nossos casamentos, para nossas famílias, para os seus filhos, para os seus netos. Precisamos saber qual é o plano de Deus. A gente colocar os nossos planos na mão de Deus é perfeito, mas o plano dele para mim e para você, precisamos estar atentos. Precisamos estar com nossos ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Cuidado. Toma muito cuidado com suas decisões. Toma muito cuidado de que forma você está agindo com determinadas situações. Não deixa que a euforia, não deixe que a emoção atrapalhe aquilo que Deus te deu. Eu não sei como você se encontra hoje. Não sei se você sabe de alguém que está passando por esse processo. Mas a Bíblia diz para mim e para você que todo aquele que escuta as palavras, escuta e pratica. É muito fácil a gente ouvir e não praticar. É muito fácil a gente ser conhecedor, irmãos. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu posso pregar em cima da Bíblia do céu se abrir.
Mas o que adianta eu não praticar aquilo que eu estou vivendo, que eu estou pregando? O que adianta eu não colocar em prática aquilo que eu estou pregando? Então eu estou pregando aqui dentro de uma mensagem que Deus me deu de conserto com Deus no nosso relacionamento familiar. Eu disse para você no início que a palavra primeiro falar comigo para depois falar com você. E neste dia, manhã, tarde ou noite, eu não sei que momento é esse. Eu não sei que mês é, se você está ouvindo agora no mês de outubro de 2022, em que mês você vai ouvir, quando é que está chegando para você essa ministração, mas eu tenho certeza que Deus está falando para você. A casa do casamento, como é que está a sua casa do seu casamento? Não é a sua casa que você abre a porta e entra, não. É a casa do seu casamento, é dentro de vocês. Como é que está a vida de vocês? Deixa eu ver que louvor esse que está passando aqui. Olha aí. Se Deus está agindo, ninguém pode impedir. Deus está contigo. Olha que maravilha de Deus. É a palavra que Deus hoje colocou no meu coração, para mim e para você. O plano de Deus para o casamento. A casa do casamento. Acredite. Peça ao Senhor sensibilidade para ouvir a voz dele. Deus está contigo. Deus abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus continue te protegendo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no seu lar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça na sua casa, no meio da sua família, no meio do teu casamento. Que o Senhor ele possa neste momento descer sobre a sua casa, sobre a sua vida e revelar o possível e o impossível que só Ele pode fazer para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada por vocês permitir abrir a porta da casa de vocês para nos receber. Muito obrigada por esta oportunidade. Que Deus abençoe. Espero que essa palavra tenha te ajudado ou venha ajudar outras pessoas. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim for a vontade do nosso Mestre.